Olha, lá no Antigo Testamento tem uma história fascinante sobre como sobreviver usando a inteligência. É a história dos Gibeonitas, um povo cananeu que, para não ser destruído, enganou ninguém menos que Josué e todo o exército de Israel. Hoje, a gente vai mergulhar nessa narrativa bem particular, que é cheia de desespero e astúcia. Só que, por mais legal que a história seja, quando a gente olha de pertinho, ela começa a mostrar algumas rachaduras. E a pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje é exatamente esta: será que estamos diante de um relato histórico, de um plano genial, ou será que é um mito, construído com todo cuidado para explicar algo que de outra forma não faria o menor sentido? Para desvendar esse mistério, a gente vai seguir 6 pistas que são cruciais. Vamos começar com a estratégia deles, depois a gente passa para o enigma da linguagem, para a suposta jornada impossível, o silêncio curioso de Deus, o paradoxo do medo, e no final a gente junta tudo para entender o papel do mito, da política e da sobrevivência nessa história toda. Então, o cenário é o seguinte: os israelitas estão avançando sobre Canaã e a destruição parece certa para todo mundo. Mas os gibeonitas, eles têm um plano diferente. Não um plano de guerra, mas de engano. A lógica deles era: se não dá para lutar contra Israel, quem sabe não dá para se juntar a eles usando uma boa mentira. E o plano deles, que era simples e genial ao mesmo tempo, se desenrolou em 4 passos. Primeiro, se vestir como se fossem embaixadores de uma terra bem distante. Segundo, apresentar as provas dessa longa viagem: pão mofado, odres de vinho rasgados, roupas velhas. Terceiro, com essa encenação toda, eles propuseram um tratado de paz. E o passo final, o truque deu certo. Josué fez um juramento de paz com eles. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa. Porque é aqui que a gente encontra a primeira grande inconsistência. Uma coisa que o texto simplesmente passa por cima: o problema da língua. A primeira pergunta que vem à mente é: como esses dois grupos conversaram? O texto descreve diálogos, negociações, tudo bem detalhado, mas ignora completamente o que deveria ser uma barreira de comunicação gigantesca. Pensa bem, as fontes mostram que os israelitas já tinham dificuldade para entender os dialetos locais de Canaã. Então, uma língua de uma terra realmente distante seria incompreensível. E mesmo que os gibeonitas tentassem usar um dialeto local, o sotaque e o vocabulário teriam entregado eles na hora. A história não fala nada sobre tradutores, é uma pista bem forte de que a narrativa é mais mítica do que literal. Agora vamos para a segunda pista, que tá, por assim dizer, no mapa. A história simplesmente ignora os desafios geográficos e políticos da tal viagem dos gibeonitas. A desculpa deles era que tinham viajado muito, né? Mas isso levanta uma questão bem séria. Como é que eles atravessaram Canaã, uma região inteira em estado de alerta máximo, sem que ninguém percebesse? O próprio livro de Josué descreve Canaã como uma terra cheia de cidades fortificadas, com muralhas como Jericó e Ai. O clima era de hostilidade total contra os israelitas e qualquer um que parecesse aliado deles. A ideia de que um grupinho de estrangeiros simplesmente passeou por esse cenário de guerra sem ser parado, interrogado ou até morto é muito improvável. A nossa terceira pista nos leva do mundo prático para o teológico. Num livro onde Deus é um personagem central, que age o tempo todo, o silêncio dele, nesse episódio específico, diz muita coisa. Em outros momentos, Deus dá instruções super detalhadas para Josué sobre batalhas, sobre leis, sobre alianças. Mas aqui, justo no momento em que Josué está prestes a fazer um pacto com inimigos disfarçados, um erro que podia ser desastroso, nada, nenhuma intervenção divina. Por quê? Então, o ponto crucial é este. Essa omissão é teologicamente muito estranha. A falta de um aviso, de uma correção ou até de uma punição sugere que o objetivo da história não é registrar um fato histórico. É mais para justificar a sobrevivência dos gibeonitas, como se isso fizesse parte de um plano maior, mesmo que tenha acontecido por meio de um engano. Isso nos leva à nossa pista final, que talvez seja a contradição lógica mais direta da história inteira: o paradoxo entre o que os gibeonitas sabiam e quem eles diziam ser. Aqui está o paradoxo central. De um lado, os gibeonitas falam: nós viemos de uma terra muito distante. Do outro lado, eles mostram que sabem todos os detalhes das vitórias militares recentes de Israel em Canaã, contra Jericó e Ai. Essas duas coisas, no contexto daquela época, simplesmente não batem. Numa época sem jornais, sem internet, as notícias de vitórias militares locais não viajavam tão rápido nem com tantos detalhes para uma terra distante.
O conhecimento que eles têm é o conhecimento de um vizinho, de alguém que está por perto, o que basicamente desmonta o disfarce deles por completo. Então tá, se a história não se sustenta como registro fiel dos fatos, o que ela é afinal? Bom, juntando todas as pistas, a gente começa a entender a verdadeira função dessa narrativa. A conclusão é que essa narrativa não foi escrita para contar o que aconteceu, mas para explicar por que os gibeonitas, que eram um povo cananeu, ainda existiam dentro de Israel, quando a ordem era que todos os cananeus fossem destruídos. A história justifica uma exceção à regra. Isso é o que a gente chama de um mito político. E mito aqui não é no sentido de mentira, tá? É uma história que dá sentido e legitimidade para uma situação político-social do presente. Nesse caso, a convivência entre israelitas e gibeonitas. Como a fonte resume muito bem, a história dos gibeonitas é um espelho das complexidades de um povo em formação. Um povo que precisava achar um jeito de justificar alianças e convivências que, à primeira vista, pareciam ir contra suas próprias leis e mandatos divinos. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se os povos antigos criavam histórias para explicar e justificar as realidades deles, que narrativas, talvez menos óbvias, a gente conta para nós mesmos hoje em dia para dar sentido às nossas próprias alianças, exceções e convivências inesperadas? Fica aí a reflexão. Até a próxima!